Palmeiras vence Ceará de virada para aliviar pressão no Allianz Parque. Vozão abre placar com Lourenço em sua primeira finalização e Verdão consegue a vitória com gols de Flaco Lopes de pênalti e Vitor Roque. Nossa equipe F no ar para falar da vitória de virada. Palmeiras 2-1 contra o Ceará. O Ceará venceu o Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo e estava ganhando do Palmeiras. Aí veio a virada 2-1. Enquanto a gente verá melhores momentos e tudo mais, eu começo esse debate com o Zinho. O Tetra tá chegando para falar. E a vitória do Verdão de virada. Zinho, até começar a virada, do meu lado na redação tinha um palmeirense preocupado, falando, acabou a paz, sabe? A coisa não tá fácil, mas rolou a virada. De fato, até começar a virada, tava um jogo bem enroscado pro Palmeiras. Quero te ouvir, Tetra. Mas é bem ainda reflexo do que aconteceu na decisão, né, da Copa do Brasil. No meio de semana, toda a pressão, as vaias, né, principalmente da torcida organizada, direcionada muito para a Leila, para o Abel, e depois também para o time, é claro. Como foi a derrota, né, ainda mais no clássico, na rivalidade que tem. Todos nós sabíamos que hoje era aquele jogo que tinha os olhares era como vai ser o comportamento da torcida organizada, como vai ser o comportamento dos jogadores, como é que vai ser o poder de reação. O Abel praticamente não, né? Repete o time que começou o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, deu moral para o Aníbal, que falhou, né, quando foi expulso ali no jogo contra o Corinthians, mas começa o jogo com ele, começa com aquele ataque que também está sendo muito cobrado. O Vitor Roque, como vocês falaram aí, foi, para mim, no primeiro tempo, né, porque ele só jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, o jogador que chamava mais a responsabilidade, que tentava algo, mas o ataque do Palmeiras não funciona, e não funcionou de novo no primeiro tempo. Foi um jogo bem razoável, tanto é que teve vaias, teve cobrança. A equipe do Ceará nitidamente sabia dessa pressão em cima do Palmeiras, então fazia aquela marcação. A gente está vendo o lance do pênalti, né? O Simon deve participar conosco para a gente debater isso, né? Acionado o VAR. Mas assim, não foi um bom jogo no primeiro tempo do Palmeiras. O Ceará, na sua estratégia, mais defensivo, tanto é que só veio finalizar quando fez o gol. O Ceará abre com um golaço, né? Abre o placar. Mas esse jogador aí que bate o pênalti é aquele jogador, quando ele está jogando, a torcida pede outro. No caso era o Vitor Roque, né? E aí quando ele não está jogando, ele entra e é importante. E foi fundamental a entrada do Flaco Lopes. Deu mais mobilidade ao ataque, e aí você joga com dois atacantes, o Abel vai ter que buscar soluções. Não está funcionando, Sousa de um lado, Facundo Torres do outro, Vitor Roque no comando, sem uma criatividade no meio. O Palmeiras está previsível e o Palmeiras ofensivamente não acontece. Muita dificuldade. A entrada do Flaco Lopes fez o Palmeiras melhorar, ter mais opções ofensivas. O Vitor Roque também tem um parceiro, tem um cara mais próximo dele e funcionou. Assim, o Palmeiras consegue a virada, tem as polêmicas, volto a dizer, nós vamos debater aqui, mas uma vitória importantíssima, porque aquelas vaias, no final, a gente já ouviu mais aplausos, tentando a torcida estar junto com o time, porque o Palmeiras no meio de semana tem a volta da Libertadores e está em terceiro lugar ali, com um jogo a menos do que o Flamengo. O Cruzeiro também, né, que está na frente, mas jogando agora contra o Santos, vai ficar com 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então o Palmeiras ainda está muito, né, vivo nas outras competições, que ele vai brigar. Agora, para brigar por título, eu acho que tem que melhorar muito, principalmente do meio para frente. É um time muito previsível, sem muita criatividade, com muita dificuldade para criar as jogadas e buscar as vitórias. Vai muito numa entrada de um jogador como foi o Flaco Lopes, ou numa bola parada, né, na chegada dos zagueiros ali, para aproveitar esse momento que é a bola do escanteio, da falta. O Palmeiras vai bem na bola aérea, mas jogando, trabalhando a bola, está muito abaixo das equipes que estão na frente, que brigam pelo título. O Palmeiras é candidato a título, mas
Acho que está abaixo das outras equipes nessa questão de criatividade e de se impor mais na parte ofensiva. Vamos lá, Silas e Nath, quero ouvi-los também, já o Simon para falar do lance específico do pênalti e se houver outro lance selecionado pelo Simon, mas vamos lá. O Zinho usou o termo que vem do jogo, eu definiria o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está vendo uma fase, pela saída do Estevão, do Richard Rios, o Paulinho fora, de previsibilidade. O Zinho citou um time previsível e é como eu vejo esse momento do Palmeiras. Mas vencer um time que não é fácil, importante, agora a Libertadores, Nath, vem junto, Silas. Não, acho que talvez a questão previsível defina melhor esse último ano do Palmeiras. E aí eu estou pegando o meio do ano passado e esse ano também. Porque quando estava o Estevão, era bola no Estevão, vamos ver o que ele resolve. Em dado momento dessa temporada, principalmente ali mais próximo do Mundial, o Palmeiras consegue encontrar um pouco mais de repertório. Aí você tem o Paulinho, que ele te dá uma dinâmica diferente, te dá uma ideia diferente de jogo. O próprio Estevão ainda quando continuava, o Maurício jogando e atuando muito bem, mas mais próximo dos atacantes, então era uma dinâmica diferente. Agora, o Palmeiras, ele tem dificuldade de construir seu jogo. Ele não tem um meia de criação, ele não tem o cara cerebral. Hoje em dia está difícil construir esse jogador, né, Silazizinho? Mas é difícil você ver um Palmeiras construindo a partir de uma ideia de jogo. Ideia de jogo no sentido de você ter um meio-campista que vai distribuir, vai acelerar, desacelerar o jogo. O Palmeiras, ele joga muito, tenta jogar muito pelos lados de campo, é um time que utiliza muito essa alternativa pela falta de um camisa 10, de um cara mais cerebral, de um cara que consiga dar passe para quebrar a linha de marcação, do cara que consiga construir o jogo e colocar os jogadores de frente em condição. Era o Vitor Roque muitas vezes saindo da posição entre os dois zagueiros para buscar a bola, fazer um pivô, tentar ele sozinho quebrar essas linhas de marcação do Ceará. Então, é um Palmeiras, sim, previsível, é um Palmeiras que hoje, olhando para o banco de reservas, tem algumas alternativas para o Abel tentar construir de uma outra forma. O Vitor Roque precisa de um companheiro mais próximo dele, não sei se vai ser o Flaco Lopes, talvez para ele jogar como um segundo atacante, aí sim, talvez as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais fluida ali em relação ao ataque do Palmeiras, mas é um Abel que hoje ele precisa encontrar respostas. O resultado é importantíssimo, mas a partida não foi boa, não. Silas. Não, além do reflexo que o Zinho mencionou, da derrota para o Corinthians, agregado foram 3-0, né? Não foi 1-0 lá, empatou no Allianz Parque, não. 1-0, o Corinthians perde um pênalti, e aí depois no Allianz Parque, tudo bem, o Aníbal Moreno interferiu diretamente naquele resultado, mas o Palmeiras, ele sempre teve muita paciência. Teve paciência com o Zé Rafael, teve paciência quando põe o Danilo para volante, teve paciência com o Scarpa quando chega e não pode jogar, teve paciência com o Rafael Veiga. Sim. Hoje não tem Scarpa, não tem Rafael Veiga, porque não tá no Palmeiras, mas não está naquele momento brilhante que ele atravessou. Eu acho que depois da saída do Scarpa, o Rafael Veiga não conseguiu ser o mesmo jogador. E aí você mencionou, Felipe, a saída do Richard Rios. O Zinho falou que do meio para frente precisa melhorar, do meio para trás também, com a saída do Richard Rios e principalmente essa oscilação do Murilo Cerqueira, que machuca, fica fora. Sim. E aí o Piquerez machucou também, voltou, teve que usar o Vanderlan, que até foi bem lá no Mundial, quando precisou dele. Mas assim... Que agora saiu. Precisa de paciência o Palmeiras, porque é a primeira vez que a Leila e a direção dá os reforços que o Abel sempre pediu e nunca teve. Uhum. Então ele sempre resolveu com a base, ele começou a Copa Libertadores com um time alternativo, e foi muito bem. Então, assim, o treinador sempre resolveu quando não tinham jogadores que ele falava, saiu 4, então tem que entrar 4. E isso não aconteceu num primeiro momento. Agora, não. O Paulinho também, né? Eu acho que a razão do ataque não está também ainda assim, é porque o Paulinho ainda... eles não esperavam essa reincidência aí na lesão e vai ter que ficar fora novamente. Facundo Torres e o Sousa são bons jogadores, mas olha o Flamengo. O Flamengo fazia muito tempo que não ficava fora de um mata-mata contra o Atlético Mineiro. E até jogos normais de brasileiro. Perdeu no Maracanã, ganhou lá em Belo Horizonte, mas caiu fora. Por quê? Porque tem não é um time de estrela, é um céu de estrelas. Mas você precisa de tempo para organizar tudo isso. E o Abel Ferreira agora, eu acho que o torcedor precisa dar esse tempo para ele e ele precisa se ajudar lá na beira do campo. Parar com essa
sabe? Principalmente o seu staff. Porque se o seu staff é destemperado, como que dentro do campo os jogadores vão, sabe, ter o emocional equilibrado? Eu não sei qual a informação que ele levaram para dentro do jogo, mas o Aníbal Moreno não pode ser expulso no jogo de Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo, e causar o estrago que causou. É muito reflexo também da comissão. Quando ganha, a gente elogia a comissão em todos os sentidos. A gestão, a base, a presidência, a diretoria. Mas quando perde da forma que perdeu, a gente também tem que achar quem precisa ter essa gestão do lado emocional, que em time grande é muito importante. Então, assim, precisa, como a gente falou, Felipe, antes de entrar, agora tem o Universitário, né? Isso. Do Peru. Eles devem estar dando graças a Deus. Por quê? Hoje era um jogo contra um time que você mesmo falou. Ganhou do Cruzeiro fora, Sim. Empatou com o Flamengo em casa, jogando muito bem, né? E hoje fez um grande jogo. A gente vai saber se foi prejudicado ou não. Tá o nosso comentarista de arbitragem aí, que é o especialista Vamos nisso. lá. Mas são 2 jogos. Um já passou, que foi o Ceará. E agora tem o jogo da Copa Libertadores. Mais uma vitória e eu acho que acalma novamente. E o Abel vai ter de novo tempo para trabalhar com tranquilidade, que é o que não está acontecendo hoje, né? Carlos Eugênio Simon está conosco, isso mesmo. Tivemos um lance importante, o lance do pênalti. Há outros, tá? Até fique à vontade, Simon, mas eu acho que o lance-chave é o 1-0 para o Ceará, vai o Palmeiras para o ataque, tem uma bola ali espirrada, bate no braço do zagueiro do Ceará. E quero te ouvir assim, mas só jogando, não como opinião, o que eu lamento hoje em dia algumas coisas no futebol é que a gente tá perdendo um pouco da clareza do que é e não é. Então, assim, a bola na mão na bola, eu acho que eu tô falando de fã e boa parte da imprensa mesmo. Palmeiras vai pagar quase 40 milhões eles pela contratação de Carlos Miguel e Abel Ferreira fica encantado. Verdão fechou com o goleiro e treinador tomou atitude nos bastidores sobre a chegada. Uma verdadeira bomba veio à tona no Palmeiras no começo da tarde deste domingo 10. Isso porque o Alviverde Paulista fechou a contratação de um goleiro de alto nível para a sequência da temporada. Conforme informações do jornalista Danilo Lavieri, do UOL Sport, o Verdão sacramentou a chegada de Carlos Miguel, ex-arqueiro do Corinthians, maior rival da equipe, e que está deixando o Nottingham Forest da Inglaterra. Na noite da última sexta-feira, 8, já havia sido divulgado que a diretoria havia procurado o goleiro e agora tudo se confirmou. Inclusive, o posicionamento de Abel Ferreira após a contratação foi exposto. Primeiramente, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, é bom salientar que a transação envolve 4 milhões de euros fixos, 25 milhões reais na cotação atual, mais 2 milhões de euros em bônus, pouco mais 12 milhões, totalizando quase 40 milhões. Além disso, foi exposto o posicionamento do treinador português Abel Ferreira a respeito do novo reforço. O comandante palmeirense teria ficado encantado com a contratação de Carlos Miguel e aprovou a chegada. Vale salientar que ele saiu do Corinthians de forma conturbada e foi chamado de traidor pelos torcedores do rival do maior campeão do Brasil. Agora, ele tem tudo para se identificar com o Verdão e criar história. Apesar disso, a curiosidade fica sobre o que será de Everton. O goleiro é titular absoluto, mas com a chegada do novo goleiro isso pode mudar. Os torcedores vêm criticando muito seu titular na meta. Estevão agradece Palmeiras e Abel Ferreira após indicação à Bola de Ouro. Eles foram fundamentais para mim. A cria da academia vem trilhando os passos necessários para evoluir na Europa. Inclusive, o técnico de seu atual clube, Enzo Maresca, pediu calma com o jovem neste começo, para tirar a pressão em cima dele. Inclusive, o atacante marcou seu primeiro gol pelo Chelsea, logo em sua estreia. Em meio a isso, ele foi indicado ao prêmio Copa, da renomada revista France Football, que vai premiar o melhor jogador do mundo, sub-21. Neste momento, ele não esqueceu do Verdão e de Abel. Eles foram fundamentais para mim. Geralmente, no primeiro ano, você acostuma e ainda está se adaptando ao jogo do profissional, a outro tipo de jogo em relação ao da base, iniciou o jogador antes de continuar. Mas
Graças a meus companheiros, ao Abel, à comissão técnica e ao Palmeiras, eles me proporcionaram tudo o que eu precisava para me adaptar o mais rapidamente possível. Então eles foram fundamentais porque construíram ao meu redor o que eu precisava para me destacar e fazer o meu melhor em campo, completou. O atacante ainda contou como recebeu a notícia da nomeação. Eu recebi essa notícia quando estava saindo do treino. Cheguei no vestiário, peguei meu celular e vi que todo o meu staff tinha mandando mensagem no meu Instagram. Cara, fiquei muito feliz com essa indicação por tudo que isso representa, concluiu.